Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre operações com números racionais. Então observe a questão 1. Paulinho retirou 4 peças de um cubo, formado por diversos cubinhos. Observe a figura abaixo. Que fração do cubo ele retirou e que fração do cubo sobrou. Então veja bem, se você observar o cubo, esse cubo ele é construído por 3 partes, certo? Por 3 camadas. Observa ainda que ele é um cubo 3 por 3, de aresta 3. Ó, aqui eu tenho 3, certo? Aqui eu tenho 3, tenho 3 aqui. Então, o cubo, as arestas devem ser do mesmo tamanho. Então, observa aqui que eu tenho 3 unidades de comprimento aqui, certo? Na largura, no comprimento 3 e na altura 3. Então, para saber quantos cubinhos tem, você multiplica comprimento, largura e altura. Fazendo isso, você está determinando o volume do cubo. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, eu tenho 27 cubinhos. Agora, você observe que ele retirou desses 27 cubinhos 4. Então, aqui não resta mais 27, e sim 23. Então, que fração do cubo ele retirou e que fração sobrou? Então, ele retirou quantas peças? Ele retirou 4 peças. De quantas? De 27. Então, o que ele retirou representa a fração 4/27. Então, aqui nós temos a alternativa B e a alternativa C. E o que sobrou? Se tinha 27, ele retirou 4, sobraram 23 peças. Então, sobraram 23/27. Então, nós vamos aqui de alternativa B. Alternativa B afirma que ele retirou 4/27, porque ele tirou 4 pecinhas de 27, e sobrou 23 pecinhas de 27. Então, aqui nós vamos de alternativa B. Observe a próxima questão. Cada figura representa um segmento de reta. Qual das frações correspondem aos trechos assinalados em azul e aos trechos assinalados em vermelho em cada segmento? Então, se você observar aqui a letra A, certo? Esse segmento de reta, ele foi dividido em quantas partes iguais? Só é você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, veja bem. Ele foi dividido em 8 partes iguais. Então, eu vou colocar aqui, ó, a letra A. 8 partes iguais. Então, o denominador da fração é 8. Certo? Então, primeiro eu vou representar o que está assinalado de azul. Depois eu vou assinalar o que está marcado de vermelho. Então, quantas partes de azul eu tenho aqui? 7. Então, eu tenho 7 oitavos. Quantas partes de vermelho? Eu tenho 1. Então, de vermelho eu tenho 1 oitavo. Já na letra B, se você observar, o inteiro foi dividido em 10 partes iguais. Se é 10 partes iguais, então cada fração tem denominador 10. Ora, quantas partes estão assinaladas de azul? 3. Quantas partes estão assinaladas de vermelho? Você conta. 7. Então, as frações assinaladas de azul representam 3 décimos e 7 décimos. Azul e vermelho. Letra C. O meu inteiro aqui foi dividido em 12 partes iguais. Então, a parte de azul tem denominador 12. E a parte assinalada de vermelho também tem denominador 12. Ora, mas na letra C, quantas partes de azul estão assinaladas? Você conta 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 partes assinaladas de azul. Se você contar, são 5 de vermelho. Letra D. O meu inteiro agora está dividido em 6 partes iguais. Então, cada fração, tanto a de azul, que é a primeira, como a de vermelho, que é a segunda, terá denominador 6. Na letra D, eu tenho quantas partes de azul? 1. Em contrapartida, eu tenho 5 partes assinaladas de vermelho. Então, vou marcar a opção que possui essas alternativas aqui, ó. A, 7 oitavos e 1 oitavo.
Então aqui eu já vou excluindo, ó. Eu já vou excluindo a opção 1. A opção 1 tá fora. Porque aqui tá dizendo que é 5 oitavos, ó. E são 7 oitavos. A opção 3 também tá fora, ó. Tá dizendo que é 5 oitavos, olha só. Já não vou olhar para essas duas. Vou olhar para a opção 2 e a opção 4. 7 oitavos e 1 oitavos, ok. Depois vem 3 décimos e 7 décimos. 3 décimos e 7 décimos. 3 décimos e 7 décimos não. Tá fora também a opção 4. Então, se você analisar o restante, você vai verificar que a alternativa certa é a opção 2. Azul, 7 dozeavos e 5 dozeavos. Azul, 1 sexto, vermelho, 5 sextos. 1 sexto, 5 sextos. Então, opção 2. Então, observe agora a questão 3. As figuras mostram o marcador de combustível de um carro. Se a figura 1 mostra o tanque cheio, relacione cada figura a uma fração. Então, observe aqui, gente. Veja bem. Se a figura 1, ele já deu essa resposta pra gente, tá? A figura 1, certo? Representa o tanque cheio. Figura 1, meio tanque, 1/4 de tanque, 3 quartos de tanque, 4 quartos ou tanque cheio. Então, aqui é a figura 1. Então, gente, se eu sei que o tanque cheio é aqui, na figura 3, ó, é meio tanque. Na figura 3 é meio tanque. Então, figura 3, meio tanque. Se você observar, esse tanque de combustível está dividido em 4 partes iguais. E aqui na figura 2 eu tenho uma das 4 partes. Então, na figura 2 eu tenho 1/4 de tanque. Então, tá, 1/4 de tanque vai ser a figura 2. E aqui na figura 4 eu tenho 3 partes. Então, eu tenho 3 quartos do tanque. Linha 4, ou seja, figura 4, 3 quartos de tanque. Então, aqui ficou um errozinho, ó. Figura 1 aqui é figura 2, figura 3 e figura 4, ok? Observe a próxima questão. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas frações impróprias? Frações impróprias são as frações em que o numerador é maior que o denominador. São aquelas frações que podem ser representadas através de números mistos. Então, observe aqui que aqui eu já tenho uma fração que não é imprópria. Então, já vou excluir a letra A. Essa aqui é imprópria, mas essa aqui não é imprópria. Então, está excluída a letra B. Observe aqui. Eu tenho a imprópria, essa aqui não é imprópria. Certo? Então, por eliminação, vai ser a letra D. Observe que todas essas aqui, o numerador é maior que o denominador. Então, nós temos aqui a alternativa D. Alternativa D, todas as frações representadas, elas são impróprias. Observe agora a questão 7. Qual fração imprópria está representada na figura abaixo? Então, se você observar, nessa figura aqui, gente, eu tenho quantos inteiros por completo? Eu tenho 3 inteiros. 1, 2, 3. Tenho 3 inteiros por completo. Ok? E esse outro inteiro, ele está incompleto. Mas se você observar ainda, cada inteiro está dividido em quantas partes iguais? Em 5 partes iguais. Aqui eu tenho das 5 partes, eu tenho quantas partes? 3. Eu tenho 3 partes de 5. Então, eu tenho 1, 2, 3 inteiros e 3 quintos. Porque aqui eu tenho 3 quintos. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos. Então, tenho 3 inteiros e 3 quintos. Então, isso aí é um número misto, certo? Pelo qual eu posso representar essa situação. Mas a questão é, qual fração imprópria? Se você quer saber a fração imprópria, você conta quantos quintos você tem. Aqui eu tenho quantos quintos? 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 3 aqui, 18. 18 quintos. Então, nós vamos aqui, ó, de alternativa B. Na alternativa B, eu tenho 18 quintos. Que é a mesma coisa de 3 inteiros e 3 quintos. Na próxima questão, se você observar, a pergunta ela é um pouco invertida, certo? Ele quer saber agora o número misto. Se perguntasse a fração imprópria, eu ia fazer 5 aqui, mais 5, 10, 15, 20, 25, mais 3, 28 quintos. Mas o que ele quer agora é o número misto. Se ele quer o número misto, você conta quantos inteiros você tem. Porque o número misto ele tem uma parte inteira e outra fracionária. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 inteiros. 5 inteiros e quantos quintos? E 3 quintos. Então, 5 inteiros e 3 quintos. Vamos procurar essa alternativa. Alternativa D.
5 inteiros e 3 quintos. Observe agora a questão 9. Fala de fração aparente. O que é uma fração aparente? É uma fração em que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, o numerador é divisível pelo denominador. Por isso, as frações aparentes, elas representam quantidades inteiras. E para saber a quantidade inteira que ela representa, basta você dividir o numerador pelo denominador. Então, aqui observe, qual o número natural que corresponde às frações aparentes a seguir. Aqui eu vou fazer 6 dividido por 1, 6. Então, na letra A, representa o número 6. Na letra B, 28 dividido por 4, 7. Na letra C, 100 dividido por 5, 20. Na letra D, 20 dividido por 20, 1. Letra E, 12 dividido por 3, 4. E letra F, 100 dividido por 10, 10. Então, se você observar agora, eu tenho aqui a sequência 6, 7, 20, 1, 4 e 10. 6, 7, 20, 1, 4 e 10. Vai ser a alternativa, a opção 4. Agora observe a questão 8. Assinala a única alternativa falsa. Então, vou assinalar a falsa. Olha só. Frações que representam a mesma parte de um inteiro são chamadas de frações equivalentes. Verdade. Então, a primeira opção ela é verdadeira. A segunda. Uma fração cujo numerador é diferente de zero e é menor que o denominador recebe o nome de fração própria. Verdade. Número misto possui uma parte inteira e uma parte fracionária. Verdade. Toda fração própria pode ser representada através de um número misto. Falso. Fração própria não pode ser representada como número misto. Aqui pode é a fração imprópria. Então, como ele pede para a gente assinalar a alternativa falsa, vamos assinalar a última alternativa. Questão 9. O indicador do nível de bateria de um smartphone marca 80% da carga total. Que fração corresponde a essa porcentagem de carga? Então, veja bem, gente. 80%. 80% pode ser representada através de uma fração que nós chamamos de fração centesimal, que são as frações de denominador 100. Sempre que tiver porcento, o denominador da fração correspondente será 100. Então, 80% vai ser 80 centésimos. Ora, mas se você observar as alternativas, não tem nenhuma delas com 80 centésimos, de fato, porque estará representada em uma das alternativas a forma irredutível de 80 centésimos. E qual é a forma irredutível de 80 centésimos? Você simplifica a fração. Como? Como termina em zero, eu posso cortar um zerinho de cada lado. Ó. 8 e 10, dá para simplificar ainda? Dá. Por quanto? Por 2. Se eu dividir tudo por 2, eu vou obter 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Então, vou procurar a opção que tenha 4 quintos. Então, a opção que tem o 4 quintos é a opção 3. Então, a opção 3, nós vamos marcar aqui como sendo a opção correta. Observe agora a questão 10. Assinala a alternativa em que as frações são equivalentes. Lembrando que as frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade. Mas eu mostrei para vocês, nos vídeos anteriores, como identificar duas frações equivalentes. Então, você pode fazer essa multiplicação aqui, ó. Olha só. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 8, 40. Então, aqui eu já fui de cara na opção A. A opção correta é essa. Observe aqui, que aqui eu vou ter, ó, 12. Multiplicando aqui dá 12. 2 vezes 6. 3 vezes 8, 24. Não são equivalentes. Vamos verificar as demais. 7 vezes 11, 77. 8 vezes 10, 80. Também não são equivalentes. 6 vezes 8, 48. 5 vezes 10, 50. Também não são equivalentes. Observe a questão 11. Assinala a alternativa em que as frações são equivalentes. Então, questão semelhante. Então, aqui eu tenho 16 dozeavos e 4 terços. Então, eu posso usar a multiplicação, como eu estava fazendo aqui, ó. A multiplicação em forma de cruz ou em forma de x, como queira chamar.
Ou então você pode lembrar que para encontrar frações equivalentes, você pode encontrar por meio da multiplicação e por meio da divisão. Eu mostrei para vocês em vídeos anteriores que quando diminui, ocorreu uma divisão. 12 e aqui é 3. Então 12 foi dividido por quanto? Que deu 3. 12 foi dividido por 4. Então em cima eu vou dividir também por 4. 16 dividido por 4, 4. Então aqui eu já achei também a opção correta. Poderia responder daquele outro jeito? Sim. Observe que 16 vezes 3 dá 48. 12 vezes 4 dá 48. Ok? Observe aqui que se eu dividir o 16 por 4, 16 por 4 dá 4. Mas se eu for dividir aqui 20 por 4 dá 5. E aqui tem 6. Por isso que não pode ser a opção 2. Ou ainda se eu multiplicar aqui, ó, 20 vezes 4 dá 80. E 6 vezes 16 dá 96. Também não é a opção 2. Observe aqui que se eu fizer 20 vezes 3 dá 60. 2 vezes 36 dá 72. É falsa. 1 vezes 28 é 28. 2 vezes 12, 24. Também é falsa. Sabendo que essas frações aqui são equivalentes, qual é o valor de x? Então, eu mostrei agora para vocês que eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer usando a multiplicação em forma de cruz, certo? 6 vezes 8 é 48. Então, é 48 vezes quanto que dá 48? 48 vezes 1. Então, x vale 1. Poderia ser descoberto esse x de outra maneira? Sim. Como? Se é 48 e ficou 8, então diminuiu. Se diminuiu, ele encontrou a fração equivalente por meio da divisão. 48 dividido por quanto que dá 8? Por 6. 48 dividido por 6 dá 8. Então aqui em cima eu divido também por 6. 6 dividido por 6 dá 1. Portanto, x igual a 1, opção 1. Questão semelhante. Qual o valor de x para que as frações sejam equivalentes? Então observe, gente. Eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores que quando os números são iguais, certo? Eu posso simplificar a fração por 11, certo? Quando os números são iguais, certo? Estou falando isso aqui com relação a 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e 99. Quando os números são iguais, os dois números são iguais, você pode simplificar por 11, ou seja, dividir tudo por 11. Ok? Então, ó, 22 dividido por 11, 2. 33 dividido por 11, 3. Portanto, x igual a 3. Opção 3. Poderia ser feita de outra forma? Lógico que sim. 2 vezes 33 dá 66. 22 vezes quanto? Que dá 66. 22 vezes 3 dá 66. Opção 3. Qual é a forma irredutível das frações abaixo? Então, veja bem. Eu vou simplificar essas frações, certo? E vou marcar a alternativa correta. Observe aqui que os dois números são iguais. Eu acabei de falar que quando os dois números são iguais, você pode dividir tudo por 11. Olha só. Se você dividir tudo por 11, vou colocar o resultado aqui em cima. 99 dividido por 11 é 9. 77 dividido por 11 é 7. 9 sétimos. Tá aqui. Não sei se a outra vai ser 3 meios. Quando terminar em zero, eu mostrei para vocês que você pode cortar um zero de cima com um zero de baixo. Quando você faz esse corte, em outras palavras, você está dividindo tudo por 10. Se eu cortasse 2 zeros de cada lado, eu estaria dividindo tudo por 100 e assim por diante. Mas quando eu corto, fica 3 e 2, que não dá para simplificar. Então já é a forma irredutível. Coincidentemente, vai ser a letra A, ou seja, a opção 1. Opção 1. 9 sétimos e 3 meios. Observe aqui também, eu tenho uma questão semelhante. Eu quero a forma irredutível dessas frações. Então, fazendo o que eu acabei de falar agora, eu posso cortar um zero de cada lado. 2 e 10 eu posso simplificar tudo por 2. Se simplificarmos tudo por 2, eu vou colocar o resultado aqui em cima. 2 dividido por 2 é 1. 10 dividido por 2, 5. E essa outra fração, posso dividir por 2? Não. Você só pode dividir tudo por 2 se os termos aqui fossem pares. 12 é par, mais 15 não é par. Mas pode por quanto agora? Aí você vai analisar por 3. Pode por 3, sim. 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15. Então eu posso dividir tudo por
3. Ora, se dividirmos por 3, vamos obter 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. 4 quintos. Então, ó, 1 quinto e 4 quintos, nós vamos de opção C. Melhor, opção 2. Vamos marcar aqui a opção 2. Questão semelhante também, de simplificação de fração. Então, veja só. 32 e 64. Eu quero a forma irredutível. Eu posso fazer isso aqui de várias maneiras, essa simplificação, até chegar à forma irredutível. Eu posso pegar o 32 e o 64 aqui, ó, e dividindo tudo por 2, porque são pares, pode tudo por 2, dá 16 e 32. Mais uma vez por 2, vai dar 8 e 16. Dividindo mais uma vez por 2, vamos obter 4 oitavos. Mais uma vez por 2, vamos obter, vou colocar aqui embaixo, 2, 8 dividido por 2, 4. Ainda dá para dividir por 2. Se você dividir mais uma vez por 2, você vai obter 1 meio. De fato, 32 é a metade de 64. Então, por isso que eu achei 1 meio. Então, quer dizer que se 32 é a metade de 64, eu poderia aqui dividir tudo por 32 e achar 1 meio? Sim, você poderia dividir tudo por 32 e achar 1 meio. 9 e 27. Eu posso dividir por quanto? Por 3. Se eu dividir por 3, nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar 9 dividido por 3 é 3, 27 dividido por 3, 9. Se eu dividir mais uma vez por 3, nós vamos encontrar o quê? 1, 9 dividido por 3, 3. Então, 1 meio e 1 terço. Essa é a opção correta. Tá aqui 1 meio e 1 terço. Então, vamos marcar a opção 2.